A parada é a seguinte: Brasil campeão mundial do Sub-17, onde estão hoje aqueles caras que ganharam a Copa do Mundo Sub-17? Eles deram certo? Eles não deram? Vamos ver aqui. A Copa do Mundo Sub-17 é o palco para as seleções mostrarem qual país tem as maiores promessas do futebol. E no ano de 2019, o Brasil sediou... Meteu a comemoração do James Harden aqui, tá? Do basquete aqui, ó. Fazendo a magia, a poção. No Mundial, fez uma campanha simplesmente incrível. Ian cruzou, olha o Lázaro, gol! Qual ano? Sediou no Mundial, fez uma campanha simplesmente incrível. Ian cruzou, olha o Lázaro, golaço! 7 jogos, 7 vitórias. Derrotando a Itália nas quartas, França na semifinal e o México na decisão. Mas agora... Falou ano 2019? Obrigado, anos depois dessa conquista, o que aconteceu com esses jogadores? Pô, tem uma galera aqui que, pra ser bem sincero, eu nem sei quem é, tá? Claro, tem tipo Ian Couto, Caio Jorge e tal, o Verón, mas tem uma galera aqui, o goleiro do Corinthians, mas tem uma galera aqui Seleção que... brasileira. Será que realmente conseguiram ter uma carreira de Lázaro. sucesso como todo mundo esperava? Vamos ir por cada um que entrou a campo na grande decisão. Começando com o goleiro. Vindo das categorias de base do Corinthians, ele se destacou demais. Tanto que no final ganhou o prêmio Luva de Ouro. Pode-se dizer que ele era o melhor goleiro sub-17 do mundo, o Matheus Donelli. Mas depois da Copa, ao invés de ir para um time da Europa, ele seguiu na base do Corinthians, indo até jogar a Copinha de 2020. Até que em 2021 finalmente fez sua estreia no profissional. Mas né, ali tinha o Cássio, então não ganhava muitas chances. Depois ainda apareceu o Hugo Souza para disputar pela posição. Então hoje, com 22 anos... O pessoal ainda tá no Corinthians, frangueiro, vacilou. Aí é foda. A galera parece não gostar muito dele aqui não. O Donelli ainda é reserva no Corinthians. Ele até tem uma carreira muito boa comparado com outros que vão vir mais pra frente. Agora, se o Donelli vinha da base do Corinthians, vamos agora pro capitão daquela seleção. Esse cara era zagueiro e capitão não só do Brasil, mas também da base do Palmeiras, onde ganhou vários títulos na base. Era titular absoluto do Brasil Sub-17, tanto que não foi substituído. Cara, deixa eu te falar que eu não conheço, tá? Não conheço. Em nenhuma partida da Copa. O nome dele? Henry. A galera não tinha dúvida que ele teria uma carreira gigante, chegando até a treinar com o time principal. Mas enquanto ele ganhava cada vez mais espaço no Palmeiras, aconteceu algo que mudaria sua carreira pra sempre. Uma lesão no joelho, tendo que passar por até uma cirurgia. Mas piorou. Alguns meses depois de se recuperar, sofreu outra lesão. Sem conseguir espaço no profissional, ele precisava de um lugar para recomeçar. Então decidiu ser emprestado para um clube bem longe dali, o North Texas, Nossa, da MLS. terceira divisão dos Estados Unidos. Nossa, terceira. Assim, legal viver nos Estados Unidos, tá ligado? Mas isso aqui é meio papo de quem já desistiu do futebol, tá ligado? Pô, você vai pra terceira divisão dos Estados Unidos, você já desistiu. Você já tá meio que tipo assim, cara, você classe média lá nos Estados Unidos porque é uma vida melhor do que, tá ligado? Do que qualquer pessoa aqui no Brasil. Qualquer não, né? Mas do que a maioria. Então é meio de quem já desistiu já da coisa. Pois é. A partir daí, decidiu não voltar mais pro Palmeiras. Depois dos Estados Unidos, foi emprestado para o Mirassol e finalmente se transferiu em definitivo para o seu clube atual, o CRB. Aí fica aqui a pergunta para vocês, o que vocês prefeririam? Terceira divisão dos Estados Unidos ou CRB? Eu não sei, eu sinceramente gostaria de saber quanto que ele ganhava em cada um dos lugares, tá ligado? Porque, sei lá, bate na minha cabeça que por mais que seja terceira divisão, os Estados Unidos costumam ter mais grana. A galera tá aqui, tá CRB, tradição. Não, eu não tô falando qual time é maior, não. CRB é maior, você não tem a menor dúvida. Mas eu tô falando, tipo assim, qual vida você preferiria, tá ligado? E aí eu não sei se vocês manteriam, tipo, CRB. Aí eu não sei. De Alagoas. Até aqui na sua... O cara me soltam aqui no chat. Lá nos Estados Unidos tem cuscuz? Eu imagino que tendo dinheiro, tem cuscuz em qualquer canto que você quiser. Se você sua carreira foram só 3 jogos pelo Palmeiras, 26 pelo North Texas e 14 pelo CRB. Tá. Onde tá conseguindo ter mais consistência. Agora, se o Henry tá no clube da segunda divisão, o seu companheiro de zaga teve um rumo bem diferente. Do lado dele tinha um camisa 4, que também era titular absoluto da seleção, não sendo substituído em nenhum jogo da Copa. Alguém manja quem é? Também não conheço. O verdadeiro pilar para a defesa. Vamos ver o que aconteceu com ele e outros do Brasil. Daqui a pouco vamos chegar no artilheiro e no cara que foi eleito o melhor jogador de todo o torneio. Pessoal, mas calma aí, porque antes você já viu os novos produtos da GoCase pro seu time? A GoCase tá sempre lançando coleção nova, sempre lançando novidade, tem praticamente todos os times do Brasil. Você já sabe, eu tenho vários produtos deles, como por exemplo essa capinha aqui que é do Vasco, ela é mais discreta. Essa daqui você tem que ver no detalhe, tá ligado? Pra você catar que é do Vasco. Então se você gosta de uma parada mais discreta, tem. Ah não, mas eu queria uma parada mais chamativa. Tá tendo também. Olha só, essa aqui no detalhe até cego
verde, que time que é, tá ligado? Então tem capinha pra todos os gostos, pra todos os estilos. Na Gold Case você também vai ter copos térmicos, garrafas e também tudo isso personalizado do seu time. Mano, olha a qualidade disso aqui. Essa daqui é da última coleção do Vasco, tá ligado? De verdade, é uma das minhas preferidas. Tem um relevo aqui assim, ó. Os produtos são realmente bem bons e é tudo licenciado e tem cupom de desconto. O cupom esse aqui você compra tudo com desconto lá. Enfim, o link está aqui embaixo na descrição. Usa lá o cupom, dá uma olhada nos produtos, você provavelmente vai gostar de alguma coisa. E agora sim, vamos voltar pro vídeo. O camisa 4 se chamava Luan Patrick, que atuava na base do Atlético Paranaense. Então depois da baita atuação na Copa, ele começou a aparecer entre os principais. Só que com o passar do tempo, não foi ganhando chance como queria. Então em 2022, preferiu ser emprestado pro América Mineiro, mas também ficou mais no banco. O time que ele teve mais consistência mesmo acabou sendo o próximo, o Red Bull Bragantino, mas ainda tinha contrato com o Atlético, então no fim de 2024 rescindiu. Mas até aqui sua carreira parecia decair, em fevereiro de 2025 foi anunciado por seu novo clube, o Verona da Itália. Sim, com uma reviravolta ele foi jogar o campeonato italiano. Até aqui não estreou pelo Verona, o clube que tem mais partidas é o Atlético Paranaense ainda, seguido pelo Bragantino e América Mineiro. Ele ir pro Verona era algo que ninguém esperava. Tá, mas ele tá lá há quanto tempo que ele não estreou até agora? Porque assim, legal, jogar na Itália e tal, bacana. Mas quanto tempo tá lá? Porque, né, ele não jogou nenhum jogo até agora. Agora, se o Luan Patrick conseguiu ir pra Europa, o próximo jogador da lista tá num time europeu muito maior. Na Copa Sub-17, esse cara foi Quem que é o próximo? É o Ian? É o Ian. Tá, não. Aqui beleza, Ian Couto. Fundamental, tanto que deu assistência pro gol do título. E um cara que tu com certeza já ouviu falar, o Ian Couto. Cabelinho Na época, rosa. O Ian Couto atuava na base do Coritiba, mas depois da atuação no Mundial, não ficou muito tempo por lá. Chamou a atenção de timaços europeus que queriam contratar ele, entre eles o Barcelona. Mas o Ian rejeitou o Barça para assinar com o time do Guardiola. Com 18 anos, ele se tornou a maior venda da história do Coritiba. Mas imagina, no City já tinha laterais gigantes, então foi emprestado para ganhar experiência E agora o City tá sem ninguém nessa posição. pro Girona, da Espanha. O Girona e o City são dos mesmos donos, então foi no Girona que ele mais se desenvolveu, sendo uma peça fundamental na histórica classificação do clube para a Champions de 2023. Nesse meio termo, também foi emprestado por uma temporada pro Braga, de Portugal, onde foi titular absoluto. O Ian Couto virou um titular de alto nível, mas Manchester City ainda tinha muita disputa pela posição, então foi comprado por outro clube, Pô, é o melhor da geração ali, não? o Borussia Dortmund, por 25 milhões de euros. Hoje o Ian Couto atua na Alemanha. Até aqui foram 2 jogos pelo Coritiba, 42 pelo Braga, 95 pelo Girona e 29 contando pelo Dortmund. Esse a gente pode... Ele tem tido dificuldade pra se adaptar lá na Alemanha. Futebol alemão é complicado, muitas das vezes, pra brasileiro. É um negócio meio puxado mesmo. Não só futebol, como clima e tal. É um, sei lá, um frio muito além da conta. Mas, cara, ele tá no Borussia. E, tipo assim, se não der certo pro Borussia, daqui a pouco ele aparece em outro time interessante também da Europa. Então, acho que olhando a galera aqui, pô, é ele... Sei lá, Caio Jorge, Lázaro, mas eu acho que ele que é o que teve mais sucesso. dizer que tá vivendo conforme as expectativas. Mas será que os próximos também vão? Bora descobrir. Mas mesmo que Ian Couto tenha uma carreira de sucesso, naquela final da Copa do Mundo Sub-17, ele não jogou a partida inteira. Foi substituído por outro lateral muito promissor, mas Que foi o? não tá tendo a mesma fama. O Gustavo Garcia. Ele não era titular absoluto, A cara desse maluco não me é estranha. De onde que ele é? Palmeiras ou não? Tô chapando. mas atuou em praticamente todos os jogos daquele Mundial. Também tinha tudo pra Palmeiras, é isso. ser um lateral gigante, atuando na base do Palmeiras. Então, um tempo depois, ele começou a aparecer entre o time principal, mas continuava atuando na base, tanto que foi campeão da Copinha de 2022. É isso. Mas apareceu em partidas do Brasileirão, algumas da Libertadores e lá vai. Só que com a disputa pela posição, ele decidiu ser emprestado para outro clube, o Nacional da Madeira, de Portugal. Nada a ver. Agora ele atua no Campeonato Português emprestado do Palmeiras, onde está conseguindo se manter como titular. Na sua carreira bom. foram 32 jogos pelo Palmeiras e agora 31 pelo Nacional. Vai se tornar Mano, esse cara é o do vídeo? Nossa, é ele? Pô, eu não sei nem como eu pesquisar aqui pra mostrar esse vídeo, mas tem um vídeo de uma travesti meio que saindo do carro de um jogador do Palmeiras. É ele? Caraca, eu não sabia que era ele. Cara, mas enfim, tem esse vídeo, tá ligado? o Tem clube esse que ele vídeo. mais jogou. Ele e o Ian Couto eram os laterais direitos daquele Ele não tinha pagado, é isso? Ou nada a ver? Ou é outra parada? Mas eu sei que tem uma... Enfim, pesquisa, mas eu vou pesquisar como essa parada, tá ligado? Jogador... Vamos ver, por via das dúvidas, vamos ver se aparece pesquisando assim.
Jogador do Palmeiras. Calma aí. 7, 12, 30. O jogador não saiu por menos de 5 mil, amor. Agora fica tranquilo que não vai acontecer nada. Só cuidado, viu? Todo mundo já sabe que você é jogador aqui. Cadê? Você não faz o Jorginho. Tchau. Amiga, fiz, ó. Não falei que eu ia... Nossa. Nossa. Amiga, fiz, ó. Não falei que eu ia fazer, ó. Eu fiz. Você vê que ele também ficou sem graça, tá ligado? Enfim, nada profissional. Alguma treta ali tinha, não é possível. Em Enfim. Brasil Sub-17. Mas o que aconteceu com o lateral esquerdo? Esse cara foi titular absoluto, ainda marcando um golaço contra a Itália nas quartas de final. Mano, sabendo como que é o ambiente de futebol, tá ligado? Imagina esse maluco quando ele chegou no vestiário no dia seguinte. Nossa. Patrick. Se ele tivesse cometido um crime, seria mais de boa pra ele, tá ligado? Gives them a real chance here, the Brazilians! Caraca, matou o goleiro aqui, tá? O goleiro não esperava essa, não. Não, o Patrick. And this gives them a real chance here, the Brazilians! What a strike! They lead What a already! strike! Ele tinha um potencial gigante, tanto que naquele mesmo ano de 2019, pelo Sul-Americano, ele chegou a marcar um gol olímpico. Tinha qualidade. Então depois da Copa, começou a sair da base para ganhar espaço no elenco principal do seu clube. O São Paulo foi se adaptando ao profissional aos poucos, mas no Brasileirão de 2024 já estava 100% dos profissionais. Até que em agosto de 2024, num clássico Lesão. contra o Palmeiras, teve uma dividida e ele Ah, nossa, essa imagem é muito feia. Não, nossa, essa imagem é muito feia. acabou caindo de cabeça no chão, Ai. saindo do gramado de ambulância, dando um susto em todo mundo. Graças a Deus não foi grave. Nossa, essa imagem é muito feia. Nossa. Então se recuperou e continua no São Paulo. Cara, ele dando meio com uma... Nossa, é muito esquisito, credo. Mas ainda não teve aquele momento de virada na carreira. Continua tentando ganhar espaço. Ah, mas tá bom, tá no São Paulo ainda é novo. Se não der certo lá, daqui a pouco vai pra um time menor, mas, pô, menor do que o São Paulo também não é descer tanto, tá ligado? Porque o São Paulo é grande. Então, tá bom, pô. Tá bom, o cara tá no São Paulo. Até aqui só teve 35 jogos como profissional. Mas agora vamos sair dos defensores pra chegar no Tipo assim, se ele sai de São Paulo e, sei lá, vai parar no Curitiba, tá legal ainda, tá ligado? meio campo. O que aconteceu com os meias campeões mundiais com a seleção? Bom, um dos caras mais promissores era o volante camisa 5, Daniel Cabral. Ele começou no futsal do Flamengo e foi subindo nas categorias de base. Aí depois de conquistar a Copa do Mundo, vários clubes estavam de olho nele. Então o Flamengo renovou o contrato com a multa Renier. rescisória de 650 milhões de reais. Mas ainda não atuava no time principal, tinha esperança de crescer dentro do clube. Até que em outubro de 2022, sua carreira mudou para sempre. Numa partida que ele finalmente conseguiu ser escalado contra o Atlético Mineiro, ele rompeu o ligamento do joelho, uma lesão muito grave. Então depois de 1 ano e meio de recuperação, não tinha mais espaço no Flamengo. Então Cabral decidiu sair do Fla, mas conseguiu assinar com um clube diferente para recomeçar, o Estrela da Amadora, em Portugal. Até que em 2025 foi emprestado para outro clube, o Remo. Agora no Pará, ele tenta encontrar o seu futebol para dar a volta por cima. Até aqui ele só teve 6 jogos pelo Flamengo profissional, 1 pelo Estrela da Amadora e 2 pelo Remo. Realmente nada do que ele esperava que fosse. Agora o próximo meio-campista que atuou do lado dele na Copa. Pô, aí é foda, porque o pessoal tá falando, foda, o Remo tá bem, tipo, é bom, tá ligado? Mas eu não sei o quão bem ele tá no Remo. Então, igual eu falei, o cara que tá sem espaço no São Paulo, ainda é legal, ainda tá no São Paulo. Agora, se tipo assim, se o cara tá sem espaço no Remo, aí outra Copa parada. foi um que conseguiu ser contratado pelo Manchester City, o Diego Rosa. Tirando o Pizarro, olha o chute de fora! Não lembro. O Diego foi muito importante para a seleção, marcou 2 gols no torneio, um deles sendo o gol da vitória nas oitavas. Era um meia muito promissor, então logo depois do Mundial, o seu clube de formação, o Grêmio, assinou um contrato profissional com ele, mas não durou muito por lá. Logo apareceu a proposta de ninguém menos que o Manchester City por 30 milhões de reais. Caraca. Então assinou. Tá, de reais, tá. Pra eles é pouquíssimo, tá. Mas né, os donos do City também têm outros clubes.
Um deles, o Lommel, da Bélgica, onde ele foi emprestado para ganhar experiência. No Lommel ele conseguiu ter muitos jogos, então foi emprestado para ganhar experiência em outras ligas, como o Vizela, de Portugal. E além do Lommel, outro clube que também faz parte do Grupo City sabe qual? O Bahia, que comprou ele para a temporada de 2023. Mas acabou não indo tão bem por lá. Teve momentos turbulentos, não conseguindo se adaptar. Então em 2024 foi emprestado de volta pro Lommel e no começo Caraca, olha só. não conseguindo se adaptar. Então em 2024 A cara do maluco aqui atrás bugou completamente, tá ligado? Que é isso? foi emprestado Que é isso aqui? de volta pro Lommel e no começo de 2025 voltou pro Brasil, emprestado pro clube que tá até hoje, o Internacional. Tá Até bom. que na sua carreira, o time que ele mais jogou foi o Lommel, com 63 partidas, seguido pelo Bahia com 30 jogos, Vizela de Portugal e agora no Internacional. Ah, tá bom. Série A brasileira, tá? Tá da hora, tá da hora. Ainda tem potencial para crescer muito. Mas se ele foi importante pro Brasil naquela Copa, o próximo jogador ajudou a eliminar a Itália no Mundial. Com a camisa 19, ele deu não uma, mas 2 assistências na vitória de 2-0 sobre os italianos. O nome dele, Pedro Lucas. Então ele saiu do Mundial com a medalha e o estigma de ser uma das maiores joias da base do seu clube, o Grêmio. Então continuou por lá, com o sonho de ir ganhando espaço no profissional. Mas se ele esperava ganhar espaço no time profissional, ele ficou na base, só aparecendo no elenco profissional algumas poucas vezes. Até que o Grêmio foi rebaixado para a Série B. E então lá O Super Grêmio tá demais. ele até apareceu em mais partidas, mas nada muito impressionante. A comissão técnica dizia que ele precisava ganhar mais massa muscular, tá ligado? Então, pra ter mais minutos, em 2023 foi emprestado pro Ceará, e lá ganhou consistência, no banco. Ele precisava de um recomeço. Aí é foda. Então, em 2024, assinou em definitivo com outro time, o Operário Ferroviário, que virou o time que até hoje ele mais defendeu. Foram É um declínio, né? É um declínio aqui, mas tudo bem, ainda tá no Operário. Legal, tá. 30 partidas pelo Operário, 20 pelo Grêmio e só 7 pelo Ceará. Só Tá. que naquela final da Copa do Mundo Sub-17, o Pedro Lucas não jogou a partida inteira. Foi substituído por outro meia que ajudou o Brasil a conquistar o título, o Matheus Araújo. Ele saiu do banco no segundo tempo, Opa, que eu conheço esse estádio, hein? contribuindo para a seleção virar a partida para cima do México para conquistar o troféu. Ele era uma promessa, tanto que no ano que teve a Copa Sub-17, ele já tinha assinado um contrato com o Corinthians com a multa rescisória de 50 milhões de euros. Imagina! Então ele continuou sendo titular nas categorias de base, subindo do Sub-17 para o Sub-20, até aparecendo em partidas no elenco principal. Até que em 2023 ele subiu oficialmente para o primeiro time, entrando a campo em bastante jogos. Mas o ano de 2024 não foi assim, acabou ficando muito no banco. Então ele decidiu sair do timão para buscar uma nova casa. Ele precisava de um lugar para jogar mais, então assinou com o clube que está até hoje, o Ceará, onde está conseguindo ganhar mais minutos em campo. No total, ele entrou a campo em 45 jogos pelo Corinthians e agora 15 pelo Ceará. Mas se os meias não estão Pô, tá bem também. Vamos lá, por enquanto, aqui dessa galera aqui, pô, o mano do CRB, o cara aqui do Palmeiras, com o histórico lá do vídeo, e o maluco do Remo, eu acho que são os piores. na carreira que sonhavam, vamos agora para a posição que mais ganha os holofotes, os atacantes. E com Tá. a pressão de vestir a camisa 10 da seleção, Quem? tem um cara que marcou 3 gols no Mundial. Vindo da base do Internacional, esse cara começou a Copa Sub-17 com tudo, marcando 2 gols na estreia contra o Canadá. O nome dele, João Peglow. Depois de sua estreia meteórica na Copa, a imprensa começou a falar bastante o nome dele. Tão promissor que o técnico disse que ele conseguia jogar em 3 posições diferentes. Então ele assinou um contrato profissional com o Inter, com uma cláusula de 60 milhões de euros. Ele foi promovido para o time principal do Internacional, onde o Inter foi vice do Brasileirão, até que em 2021 foi emprestado para o time B do Porto, com a opção de compra. Mas depois de uma temporada, o Porto não quis comprar, então voltou pro Inter. Mas lá em Porto Alegre acabou não conseguindo se firmar na titularidade, sendo de novo emprestado. Foi para o Atlético Goianiense, pro Dnipro da Ucrânia e depois pro Sport. Até que com tanto empréstimo, em 2024 ele decidiu sair do Inter, mas indo para um clube muito aleatório, o Radomiak, da Da onde? Polônia. Nossa, nada a ver. Ele viu a Polônia como um recomeço na carreira, um lugar novo para ganhar mais regularidade, e lá começou a se destacar. Então em janeiro de 2025 foi comprado por 600 mil euros por outro clube, o DC United, dos Estados Unidos. Ah, pô, legal. Hoje o Peglo joga na MLS, sendo titular.
No total foram Ah, não, tipo assim, é um time de merda, né? MLS. Mas, pô, tá vivendo nos Estados Unidos, titular do time, deve estar ganhando uma grana legal. É um país interessante, principalmente quando você tem dinheiro. Tá legal, tá legal. Tipo assim, não tá numa vida ruim, tá ligado? Obviamente na carreira dos sonhos de um jogador, mas também não tá levando uma vida ruim, não. É legal, legal, legal. 27 jogos pelo Radomiak, 32 pelo Porto B. Tipo assim, ele tava na Polônia, tava vivendo na Europa, agora tá vivendo nos Estados Unidos. O calendário não é apertado, os caras têm mais férias do que tudo. Legal. Tipo assim, não é exatamente a vida dos sonhos se você queria ser um jogador bem-sucedido, mas ainda é uma vida legal. Pô, titular da MLS, bacana, Mas a bacana. maioria saindo do banco, 25 pelo Internacional e o resto pelos outros clubes. Agora, voltando para a final da Copa do Mundo Sub-17, o Peglo não jogou a partida inteira. Ele foi substituído aos 26 do segundo tempo por outro jogador. E Aqui um tem cara mais que sucesso. mudou a história daquele torneio, o Lázaro. Na decisão, Lázaro viu a tua quando o jogo estava nos acréscimos, o Brasil estava empatando com o México, se encaminhando para a prorrogação. Até que o Lázaro apareceu. Chega mesmo na marcação. Ian cruzou. Olha o Lázaro, golaço! Flamengo, Almeria e Palmeiras, é isso? O que ele fez? Acabou! Acabou! Ele fez o gol do título, além de já ter feito gol na semifinal contra a França, ganhando os holofotes no mundo todo. Então voltou para o seu clube com uma promessa maior ainda, o Flamengo, onde ele assinou um contrato com uma multa rescisória de 80 milhões de euros, Caraca. fazendo sua estreia pelo profissional. Só que né, a disputa pela posição era muito grande, então só começou a aparecer mais meses Quem que era a disputa? profissional. Só que né, a disputa pela posição era muito grande. Pô, Reinier e o Lima. Então só começou a aparecer mais mesmo nos anos seguintes. Em 2022 chegou a entrar em Mas de fato era puxado mesmo, é campo verdade. em mais de 40 partidas pelo Flamengo, mas sem ser titular, tá ligado? Até que em setembro de 2022 apareceu sua chance de jogar na Europa, mas não no time Almeria. gigante, e sim no Almeria. Ele chegou para disputar o Campeonato Espanhol, só que ao invés de ganhar titularidade, ele ficava vindo só do banco. Mesmo assim marcou 6 gols na La Liga, mas pior foi na temporada seguinte. Ele teve menos jogos ainda e o Almeria caiu para a lanterna do campeonato. Então, querendo mais minutos e destaque, ele O mano aqui no chat falando. Ele era novo, rápido e burro. aceitou ser emprestado de volta pro Brasil. Mas foi aí que veio a reviravolta. Não foi pro Flamengo, e sim pro Palmeiras, Palmeiras. meu Palmeiras, meu Ele chegou pra temporada de Palmeiras. 2024, onde entrou a campo em 35 jogos. O time de Abel tinha até a opção de comprar ele. Mas além dele, chegou outros atacantes, como Felipe Anderson. Então decidiram não comprar. Aí o Lázaro voltou pra Almeria, onde tinha contrato. Então hoje ele continua no clube. Ah, tá bem. Tá bem. Almeria e tal, não tá, tipo, destruindo lá, não, mas tá bem. Assim, eu acho que a carreira dele no começo parecia que ia ser melhor do que isso. Mas não tá ruim, tá ligado? Jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, tá na La Liga. Que agora Legal. disputa a segunda divisão espanhola. É a segunda divisão da La Liga, mas tudo bem. Em sua carreira, entrou a campo em 62 jogos pelo profissional do Flamengo, 36 pelo Palmeiras e agora chegou aos 50 pelo Almeria, mas com Tá da só hora. 18 gols oficiais marcados. Agora, se o Lázaro foi muito importante pro Brasil ganhar aquela Copa, o próximo foi muito mais, sendo Aqui, meu Deus do céu, tá inventando futebol 2 com o Leonardo Jardim no Cruzeiro. literalmente o artilheiro da seleção. Quem? O Ronaldo? Aqui, ó, aparecendo. É o Ronaldo? Caminha lentamente pra bola. Com a camisa 9, Eu acho que de todo mundo que apareceu, a fase atual, a melhor fase atual é do Caio Jorge. Eu acho que a carreira do Ian Couto é melhor sucedida e tal, mas a fase do Caio Jorge é bizarra. o Caio Jorge fez um gol contra a Nova Zelândia na fase de grupos, 2 contra o Chile nas oitavas, 1 contra a França e 1 contra o México na final. Então era a maior joia da base do Santos, time que ele já tinha estreado entre os profissionais. O Santos chegou a assinar com ele um contrato com uma multa rescisória de incríveis 100 milhões de euros. Era uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Ainda mais que na temporada 2020 ele virou titular do Santos, disputando mais de 40 partidas e ajudando a chegar na final da Libertadores. Mas seu Péssima final, contrato Deus ia me livre. acabando. Então pro Santos não ver ele saindo de graça, em 2021 foi vendido, dando um grande passo na carreira rumo à Jogar com Cristiano Ronaldo. Juventus. Ele chegou em Turim para vestir a camisa 21, entrando também em algumas partidas, mas atuando também pelo time sub-21. Era uma adaptação. Não é ele que tem aquele vídeo do Pogba falando em português? Parabéns, blá, blá, blá. Não é ele? Ou eu tô maluco? Ou é outro cara? Só que aí, no começo de 2022, ele teve o pesadelo dos jogadores. Lesão no joelho. Uma lesão grave que deixou ele um ano sem jogar. Aí quando se recuperou, foi
Alguém sabe me confirmar essa parada? Se foi ele mesmo? Emprestado por um clube menor para voltar a ganhar ritmo, o Frosinone, também do campeonato italiano. Mesmo assim, não conseguiu ser titular, então quis voltar para o Brasil. E foi aí que apareceu uma proposta de um time do Brasileirão, o Cruzeiro. Por 7 milhões de euros, a Juve vendeu o Caio Jorge de volta para o Brasil, onde ele voltou a ser titular e recuperando seu futebol. Foi ele sim? Sim, era ele. Até tentar achar o vídeo aqui, ó, pra quem não tá ligado do que eu tô falando. Acho que era o Pogba mesmo, tipo, o Pogba tentando falar em português. Pogba falando português, parabéns. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó, é ele mesmo. Caio, feliz aniversário, pai! Tamo junto, irmão. Obrigado. Parabéns! Ele muito sem graça, tá ligado? Parabéns pra você, minha Lizzie querida. Feliz aniversário! Ô, pai! Eu, Caio, meu irmão! Beleza, pai? E ele muito sem graça, Fala português, pai, Leo. Sim, falou português, pai. É isso aí, esse vídeo é muito pica. Até aqui na sua carreira, entrou em campo em 84 jogos pelo Santos, 11 pela Juve, 22 pelo Frosinone e, por enquanto, 34 pelo Cruzeiro. E tá jogando muita bola, muita bola. Todos os jogadores até aqui eram promessas do futebol, mas tem um cara que não só ganhou a Copa do Mundo, mas fez isso sendo eleito o melhor jogador de todo o torneio. Literalmente o melhor jogador do mundo sub-17. O Jorge Igor da TNT falando que esse maluco tava mais gordo do que ele antes de começar a fazer dieta. Na época, com 3 gols e 2 assistências, ele se tornou na hora uma das maiores promessas do futebol brasileiro, o Gabriel Veron. Com a camisa 7 na ponta direita, ele mostrava muita habilidade para criar jogadas, então foi eleito pela FIFA o craque da Copa. Então, com tudo isso, depois ele subiu para o profissional do seu clube, o Palmeiras, onde começou a entrar em vários jogos. Não era titular absoluto, mas sempre entrava em campo, fazendo parte do elenco bicampeão da Libertadores. Ele tinha muito potencial, então no mês de 2022 foi vendido por 10 milhões de euros para um clube europeu, o Porto. Mas quando chegou, só entrava em campo saindo do banco. Depois de uma temporada e meia, não conseguiu marcar nenhum gol no Campeonato Português. Tava com dificuldade de se destacar, então aceitou ser emprestado de volta. Mano, olha a cara toda inchada já, tá ligado? Não quero nem ficar pesando nada do moleque não, mas meu Deus do céu, o que é isso aqui? Do Brasil pro Cruzeiro. Até que depois de 1 ano e meio em Belo Horizonte, foi Vai emprestado piorar. de novo. Dessa vez pro Santos. Mano, que é isso, gente? Que é isso, cara? Que é isso, tá ligado? Olha isso aqui, pô. Olha, amassando os pão de queijo. Pô, que é isso aqui, pô? Não tem condição um negócio desse não, o cara é jogador, tá ligado? Hoje o Gabriel Veron ainda tem contrato com o Porto, mas joga por empréstimo no Peixe. Mesmo assim ainda é novo, com 22 anos tem muito futebol pela frente. Então é isso que aconteceu com os jogadores que... Vamos lá, pior e melhor. Melhor eu acho que Ian Couto, teve a carreira mais bem sucedida e tal. Melhor atualmente, na melhor fase, Caio Jorge. Pior, cara, ou o mano do CRB, ou o mano do Remo, ou o carinha aqui, ex-Palmeiras também, que não ficou muito legal. Operário também poderia entrar nesse pagode, mas eu não lembro se o cara tava bem no Operário. Se ele tiver, da hora. disputaram uma grande final O do Remo, vocês acham pior? da Copa do Mundo Sub-17 e foram campeões. Assim, o time mais aleatório aqui é o maluco do Palmeiras. Eu nem lembro o nome do time, tá ligado? Eu nem lembro o nome do time. Então, assim, é o mais bizarro. Com a seleção. E antes de ir, eu te convido a conhecer o Ópera de graça. E se gostou desse isso. vídeo, acho que vai gostar desse aqui também. Então, beleza? Então, valeu e tchau. Cara, é isso. Só que a JM, os vídeos deles são muito bons. Se por acaso você ainda não conhece, vai estar aqui na descrição. E é isso aí, cara. É muito louco como que às vezes surge um jogador na categoria de base e a gente fala, nossa, esse vai ser craque. E muitas das vezes o cara não vira, tá ligado? Tem vezes que sim, tem vezes que, pô, Vinícius Júnior, Neymar e tal, que você espera que ele vai dar muito certo. E ele vai lá e dá até mais certo do que você esperava. E tem cara que às vezes é o artilheiro, é o destaque e tal, e que daqui a pouco o cara tá no Remo, tá no, sabe? Insira aqui um time bem questionável. Mas é isso, nem todo mundo dá certo, alguns dão, outros não. Falta uma melhor transição da base para o profissional. É que tem gente que realmente não consegue sustentar a parada. Igual no Santos tem a história clássica daquele Jean Cheira, que era, tipo, tão famoso quanto o Neymar, ou talvez até mais. E o cara nunca virou, tá ligado? E o Neymar virou tudo que virou. Ah, mas o Neymar é uma decepção. Campeão de Champions League, titular, MSN, tá ligado? Então, assim, o Neymar é uma realidade. Tem gente que esteve ali do lado dele que... Não, porque às vezes hoje o cara tá trabalhando com um serviço convencional, que não tem problema, mas eu imagino que pra criança que cresceu acreditando que ela ia ser jogadora de futebol, não deu bom, né? Mas é isso aí, às vezes a vida surpreende
Às vezes pro bem, às vezes pro mal, né? Enfim, faz parte do jogo, mas baita vídeo normal, só que a JM é sempre essa qualidade.